Bom dia! Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Na semana passada estivemos aqui a resolver o caso prático referente à família do Igor e apresentamos para você as linhas e graus de parentesco na linha reta. Hoje falaremos somente da linha colateral e concluiremos então o exercício prático referente à família do Igor. Fique do outro lado que nós também estaremos deste. Como vocês podem ver, já temos no quadro o esquema da família do Igor. Vamos então passar à análise do grau de parentesco ou dos graus de parentesco na linha colateral. Então vamos começar pelo próprio Igor. Em relação aos seus irmãos, o Igor, já vimos na semana passada, tem 3 irmãos, a Bela, a Belita e a Beló. Então, Igor, em relação aos seus irmãos, serão parentes na linha colateral, segundo grau. E depois, o texto não nos diz se eles são irmãos de pai e mãe, porque nos menciona apenas um único progenitor aqui comum, que é o Mariano. Podemos então supor que sejam irmãos consanguíneos. Neste caso, Igor, Bela, Belita e Beló são parentes na linha colateral, segundo grau, consanguíneos. E depois também temos um grau de parentesco na linha colateral entre Igor e o seu tio-avó. Temos aqui o Igor, o seu tio-avô está aqui. Tio-avô por quê? Porque Mariano é seu pai, Lúcia é sua avó e Giovanni é irmão de Lúcia, o que faz de Giovanni tio-avô de Igor. Neste caso, tio e avó são parentes na linha colateral, quarto grau. Agora vamos então analisar os nomes mais abaixo. Bem, sabemos que Igor e Amélia tiveram 4 filhos, Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith, ou seja, são irmãos de pai e mãe. Nelson e Amélia tiveram 2, Marta e Mauro. Neste caso, a Amélia é falecida e teve filhos com Nelson numa relação anterior à que teve com Igor. Depois temos então os filhos de Igor com Katiana. Katiana é a atual esposa do Igor. Foram 2 ou são 2, o Frederico e a Eliane. E a Katiana, numa relação anterior à de Igor com Maurício, teve 3 filhos, o Luciano, a Matilde e o Mandela. Bem, estes irmãos aqui, alguns são de pai e mãe, alguns são só de pai e outros são só de mãe. Então, Marta e Mauro, como têm os mesmos progenitores comuns, entre eles são parentes na linha colateral, segundo grau, germanos. Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith, a mesma coisa, parentes na linha colateral, segundo grau, germanos, porque têm o mesmo pai e a mesma mãe. Frederico e Eliane também. Luciano, Matilde e Mandela também. E depois nós temos aqui o vínculo que se estabelece entre os filhos de Amélia com Nelson e os filhos de Amélia com Igor. Podemos nos aperceber que o que eles têm de comum aqui é Amélia, a nossa mãe. O que faz neste caso que Marta, Mauro, Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith sejam irmãos de mãe, ou seja, parentes na linha colateral, segundo grau, uterinos, irmãos de mãe. E depois temos aquilo que foi o relacionamento de Igor e Amélia, que tiveram os seus 4 filhos, em relação ao relacionamento atual entre Igor e Katiana. O que nós temos aqui em comum como progenitor é o Igor. O que fará de Alzira, Arnaldo, Eliezer, Edith em relação a Frederico e Eliane, os filhos de Igor com Katiana, parentes na linha colateral, segundo grau, consanguíneos.
consanguíneos. Por quê? Porque têm o mesmo pai. E depois aqui por último temos o Luciano, a Matilde e o Mandela. Estes são então filhos da Catiana com o Maurício, o que os torna irmãos de mãe em relação a Frederico e Eliane. Por quê? Porque eles têm em comum Catiana, o que faz com que Frederico, Eliane, Luciano, Matilde e Mandela sejam parentes na linha colateral segundo grau uterinos, porque têm em comum a mesma mãe. Agora levanta-se a questão de procurar estabelecer uma relação legal entre Marta e Mauro e Luciano, Matilde e Mandela. Se olharmos para o esquema, poderemos nos aperceber que estes nomes não têm em comum nem o mesmo pai, nem a mesma mãe, ou seja, são filhos de pais e mães diferentes. Neste contexto, não existe nenhum vínculo de parentesco na linha colateral segundo grau. Eles não são irmãos. O que os une é apenas o relacionamento entre Alzira, Arnaldo e Eliezer, que têm uma conexão com Frederico e Eliane, e estes com Luciano, ou no caso contrário, entre Marta e Mauro, que têm com Alzira, Arnaldo, Edith e Luciano. Mas se pegarmos Marta e Mauro, Luciano, Matilde e Mandela e tentarmos criar um vínculo jurídico familiar, isso não existe. Bem, vamos agora para um outro level. Vamos falar agora da relação entre tio e sobrinhos ou tios e sobrinhos. É sabido que os tios e sobrinhos são os filhos dos nossos irmãos. Então, vamos lá ver ou identificar quais são então os tios no nosso caso prático e quais são então os sobrinhos. Nós temos aqui Marta, Mauro, Alzira, Arnaldo, Eliezer, Edith, Frederico, Eliane, Luciano, Matilde e Mandela. Vamos considerá-lo de irmãos, apesar da exceção que tivemos aqui a ver em relação entre Marta e Luciano, neste caso, não é? E depois vamos procurar identificar os sobrinhos. Temos aqui como sobrinhos Divalda, Elsa, César, João e Jéssica. Neste caso, estes 5 fazem os sobrinhos do nosso exercício, porque são os filhos dos irmãos aqui de cima. O que fará de Marta, Mauro, Alzira, Eliezer e Edith em relação aos filhos de Arnaldo, tio e sobrinho. E o que fará de Marta, Mauro, Alzira, Arnaldo, Eliezer em relação a César, filho de Edith, tios e sobrinho. E depois também temos aqui Eliane, que será tia de Jéssica, João, César, Elsa e Divalda. Frederico será tio de César, Elsa e Divalda. E Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith serão tios de Jéssica e João. Marta e Mauro não serão tios de João e Jéssica, porque Marta e Mauro não têm em comum em relação a Frederico e Eliane nem o mesmo pai, nem a mesma mãe. A relação existente entre tio e sobrinho ou tios e sobrinhos é chamado de parente na linha colateral terceiro grau. Ou seja, eu e o meu sobrinho somos parentes na linha colateral terceiro grau. O meu sobrinho e eu, parentes na linha colateral terceiro grau. E depois temos então os primos, ou seja, os filhos dos irmãos entre si. Que neste caso temos a Divalda, a Elsa, o César, o João e a Jéssica, chamados também de primeiros primos ou os primos iniciais. Estes primeiros primos, à luz do direito, são considerados de parentes na linha colateral quarto grau.
Ou seja, eu e o meu irmão somos segundo grau colateral, o meu irmão e o meu filho, terceiro grau colateral, o meu filho e os filhos do meu irmão, quarto grau colateral. Agora, o meu irmão é avó. O meu irmão é avó, o meu irmão Arnaldo é avó, o seu neto chama-se Edson. O que fará de mim ou o que fará dos tios que tivemos aqui a ver? Tios avós. Neste contexto, tio e avó são parentes na linha colateral, quarto grau. Vai descendo, estamos numa geração mais abaixo. Eu e o meu irmão, estou a repetir, segundo grau. Eu e o meu sobrinho, terceiro grau. Eu e o meu sobrinho neto, quarto grau. E depois temos aqui o Edson, que é o neto do meu irmão, em relação a Jéssica, que neste caso é o filho ou a filha do meu irmão, ou a minha filha. Ou seja, temos aqui o neto de um dos filhos de Igor em relação aos outros filhos dos filhos do Igor. Ou seja, o primeiro primo em relação a este segundo primo aqui, que muitos gostam de chamar de sobrinho, mas já tivemos aqui a explicar que não é sobrinho. O filho do meu primo não é meu sobrinho, também é meu primo, num grau mais abaixo. Ou seja, o filho do primo é parente na linha colateral, quinto grau. E depois temos aqui, deixa-me colocar corretamente o quinto. E depois temos então os últimos primos à luz da lei, que são os netos do meu irmão em relação aos meus netos, ou seja, os netos de, ou o neto de Arnaldo em relação aos netos de Frederico. Frederico tem 2 netos, a Francisca 2 netas, neste caso, a Francisca e a Maravilha. O que é que a Francisca e a Maravilha serão em relação ao Edson? Vamos então para um grau mais abaixo. Ou seja, se eu e o meu irmão somos segundo grau, eu e o meu sobrinho somos terceiro grau, os primeiros primos são quarto grau, o primo filho do primo é quinto grau. Então teremos então aqui o neto do meu irmão e o meu neto serão entre si parentes na linha colateral, sexto grau. Parentes na linha colateral, sexto grau. Ou seja, a relação existente entre Edson, Francisca e Maravilha. A lei para por aqui. O nosso Código da Família prevê efeitos do parentesco na linha reta, tantas quantas forem as gerações, mas na linha colateral somente até ao sexto grau. Isto não quer dizer que paramos de contar a família. A família continua, mas deixará de produzir efeitos legais depois do sexto grau. Resta-nos então aqui analisar a situação do Pompeu. Podemos ver aqui que o Pompeu é filho de Edson, que é filho de Divalda, que é filha de Arnaldo. E Arnaldo está aqui na escala dos irmãos. O que faz de Divalda filha, Edson neto e Pompeu bisneto. Neste caso, o bisneto do meu irmão será meu sobrinho bisneto. Então, o que é que nós temos aqui? Se eu e o meu irmão somos parentes no segundo grau, eu e o meu sobrinho somos parentes no terceiro grau, eu e o meu sobrinho neto somos parentes no quarto grau, eu e o meu sobrinho bisneto seremos parentes na linha colateral, quinto grau. Mas aqui já não há necessidade de continuarmos a contagem, visto que a nossa lei para a contagem na linha colateral no sexto grau. Bem, creio que está tudo apresentado aqui no quadro. Penso que não faltou aqui nenhum vínculo de parentesco na linha colateral. Estivemos a analisar a relação existente entre os filhos de Igor entre si.
entre Igor e seus irmãos, Igor e seu tio-avô. Depois vimos a relação de tios e sobrinhos netos, tios e sobrinho bisneto. Vimos também a relação entre primos, os primeiros primos, a relação entre os segundos primos e a relação entre os últimos primos. Espero que não haja mais dúvidas em relação à linha reta e hoje a concluirmos a linha colateral. E na próxima semana, então, avançaremos a nossa aula e começaremos a falar sobre os efeitos do parentesco. Bem, depois de terminarmos o ponto ou os pontos dentro do parentesco, entraremos na afinidade e aí analisaremos o vínculo de afinidade existente entre a mulher atual de Igor, Katiana, e Bela, Belita e Belo. Bem, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Tenha a continuação de um bom dia. Espero vê-lo daqui a uma semana. Fique bem.